qual era a natureza dessa realidade com a qual Marx trabalhava. Marx dirá que a realidade sócio-histórica constitui sempre uma totalidade. Aqui, pensadores não necessariamente pós-modernos, mas pensadores que abrem o caminho para a pós-modernidade, fazem uma das mais cretinas operações de mistificação. Identificam a categoria teórico-ontológica da totalidade com fenômenos políticos de totalitarismo. Essa operação é de uma desonestidade intelectual assombrosa. Assombrosa. Ademais de ser de uma inépcia teórico-política também assombrosa, não é? Como se houvesse totalitarismo. Essa teoria, vocês, se não sabem, fiquem sabendo, a teoria do totalitarismo foi criada a partir dos anos 30 para meter no mesmo saco fascismo e stalinismo. É para isso que essa categoria existe. E uma categoria que põe no mesmo saco fascismo e stalinismo é uma categoria de inépcia absoluta. É preciso que alguém tenha coragem de dizer isso. Porque ser empregado na universidade, e aí chamam Hannah Arendt e um bocado de gente, Solomon, isso passa por áreas de sabedoria e de ciência política. Essa mesma ciência política que cunhou esse conceito de populismo, que explica Franco, Videla, Perón, Vargas, Garotinho, Brizola. Suspeitem, por favor, desse tipo de clichê que não significa nada. São pérolas do cretinismo sociológico. Esses conceitos não valem nada. E, no entanto, tem em curso, e quando alguém diz o que eu digo, invoca lá uma lista de autoridades que eu uso. E fulano da universidade tal, e daí, fulano? Eu já saí da Idade Média, eu não aceito mais argumento de autoridade, não. Que coisa que é essa? Ou vamos confessionalizar de novo as instâncias do saber? Vocês acham que um conceito que explica, mete no mesmo saco, Perón, Vargas, Videla, Brizola, Garotinho, Franco e Pinochet serve para a mesma coisa? É igualzinho o conceito de autoritarismo. Caracteriza-se a ditadura brasileira como regime autoritário. Isso é elegante, não é? Quero lhes dizer que quem a caracterizou assim foi um falecido sociólogo que em 1975 escreveu um livro que vocês deviam de ler, para depois não se espantarem no que deu esse sociólogo. O livro chama-se Democracia e Autoritarismo, por Fernando Henrique Cardoso. É um livro de 1975, vão lá ler. Regime autoritário, que coisa que é essa? A ditadura brasileira foi um regime autoritário. Quá, quá, quá. É o mais brutal desconhecimento da estrutura e do significado sócio-histórico do que foi a ditadura. Mas isso passa por ciência política. Mas a gente sabe o que a maioria dos cientistas políticos fazem, né? No período eleitoral, eles são chamados para a televisão para analisar os resultados, para contar voto. Ganham muito por isso, até a notoriedade de aparecer no vídeo. E não acertam uma. Né? Não acertam uma. Me perdoe essa irritação, mas entre nós, assistentes sociais, sobretudo, né, fala assim, teoria política, e vai todo mundo lá se dobrar. Preciso fazer a crítica dessas coisas, essas verdadeiras mistificações sociais. Isso é uma barbaridade. É claro que eu estou fazendo aqui num tom polêmico e rápido, mas tem que sustentar isso com mais densidade. A operação é sinalizar que, como a tradição marxista e Marx tem a sua pedra de toque na categoria ontológica da totalidade, daí se transita rapidamente para os regimes totalitários. Seria ridículo se não tivesse graves implicações na formação intelectual das novas gerações.
Isso seria, para a gente rir, não inspiraria mais do que um sorriso de piedade. Isso aqui é uma categoria que não é uma categoria política, é uma categoria teórico-ontológica. Para Marx, o caráter de totalidade da realidade sócio-histórica não significa que se trata de um todo constituído por partes em interação funcional. Isso aí é o bom para alguns, chato para outros e inútil para mim, funcionalismo que vem de Durkheim e vai se condensar numa certa antropologia que encontrou em Radcliffe Brown, seu principal teórico, e fundamentalmente na sociologia acadêmica norte-americana pós-30. Para Marx, essa totalidade aqui, ó, é não é um todo constituído de partes, com uma vinculação funcional. Essa realidade é um conjunto de complexidades. É um complexo de complexos, onde a menor unidade constitutiva é ela mesma de extrema complexidade. Eu brincava aqui outro dia falando, né, que está na moda aí em certos âmbitos, o pensamento da complexidade. Cada um come o prato que lhe parece mais apetecível. Isso não tem nenhuma novidade. A concepção de realidade de Marx, isso é formalizado sobretudo por Lukács, mas está lá no Marx, lembra muito a concepção hegeliana da história da filosofia. Hegel caracterizava lá a história da filosofia como um círculo constituído de círculos concêntricos. A realidade social é uma totalidade de máxima complexidade constituída por totalidades não simples, mas de menor complexidade. Não vamos popar a coisa, vamos lá para o grosso, para a explicação do botequim. Não existe sociedade sem indivíduos. Sem indivíduos sociais. A sociedade não é a soma dos indivíduos. A sociedade é o sistema de relações que vincula esses indivíduos. Logo, para Marx, não existe a questão fundante da sociologia acadêmica. A questão fundante da sociologia, lá nos seus pais, era saber o seguinte: quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo? É o indivíduo ou a sociedade? Vocês conhecem as respostas existentes. Para Durkheim não tem dúvida nenhuma. Supremacia do coletivo, do social, sobre o individual. E tem gente que acha que essa é a resposta de Marx. Que em Marx há uma dominância do social sobre o individual. Onde é que está escrito isso? Marx começa o texto de 57 dizendo claramente o seguinte: não tem que discutir quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo, essa pergunta é inepta. Só existem indivíduos em sociedade. A menor unidade social, ó, é o indivíduo. Ô coisinha simples o indivíduo social, hein? Não é? A gente nem precisa de Freud, não. Essa unidade social, que é a unidade social básica, é de extrema complexidade. Mas os indivíduos não estão soltos por aí, né? Eles estão numa coisa chamada família. Seja a família de origem, seja a família de constituição. Ou algumas famílias de constituição, né? Para os mais democratas. A complexidade da família é a soma da complexidade dos indivíduos que a compõem, uma ova. Na ótica de Marx, isso aqui é uma outra configuração. E as famílias não estão perdidas aí. Elas compõem classes sociais. E no interior das classes, diferentes franjas, faixas, camadas.
Olha a complexidade das classes sociais. Essas classes estão em sociedades nacionais. Portanto, defrontadas com outras classes sociais, interagindo com elas, supondo-as. E estão inseridas numa sociedade mundial. Sobretudo, gostam os adeptos das teorias da globalização de falar de sociedade global. Tá bom. Uma sociedade planetária. O conjunto dessas complexidades. O indivíduo é uma complexidade. Notem, há uma complexidade das estruturas, mas há uma complexidade das objetivações. Pensem na ciência, pensem na arte, pensem na política. Eu quero duas coisinhas de vocês. Vocês se lembrem desse curso aqui? Desse curso não, desses 5 comícios. Primeiro, com o exemplo lá do trator substituindo a fé. Né? E a segunda coisa é que ninguém pode sair daqui, ninguém pode sair daqui dizendo que Marx é um reducionista econômico, que Marx é um determinista. Vocês não precisam de aceitar Marx, não. Cada um faça a sua crítica. Agora faça uma crítica informada, séria, responsável. Não há em Marx nenhuma redução simplista. A totalidade que é a sociedade é um complexo de totalidades. E se o conhecimento teórico é o conhecimento que busca as determinações, vocês estão se recordando há pouco? As determinações aqui são específicas. Aqui elas são específicas. Aqui elas são específicas. Há que pesquisar. O grande mérito de Marx foi descobrir apenas o seguinte: que eu só vou compreender esse complexo de totalidades se eu partir, agora por favor, partir, é o ponto de partida. Se eu partir da análise do modo de produção da vida social. Eu dizia aqui ontem, ou anteontem, não me lembro mais, que esse conhecimento é absolutamente indispensável para o conhecimento da vida social. Mas ele não me dá o conhecimento da vida social. Ele é a condição para esse conhecimento. Eu não conhecendo o modo de produção capitalista, eu não conheço os indivíduos sociais que compõem o capitalismo. Mas eu só posso conhecê-los se conheço a dinâmica do modo de produção capitalista. Vale para a família. Vale para as instituições, a escola. Vale para os sistemas de objetivação. Dá para perceber a dificuldade dessa pesquisa? Como é que essa pesquisa exige um pesquisador informado, um pesquisador responsável? Mas prossigamos. Para Marx não há nada simples na sociedade. Nada simples. As instâncias que compõem a sociedade são sempre complexas. E a sociedade é esta totalidade constituída de outras totalidades. Ela é a totalidade de maior complexidade. Mas essa totalidade não é um caos. Ontem eu falava, ou anteontem, aqui ou no café, que era um sistema. E alguém se coçou. Porque a ideia de sistema, de relações sistêmicas, está muito vinculado a certas derivações do estrutural funcionalismo. Isso é uma tolice. A conquista do pensamento da modernidade é compreender
que a realidade é um sistema de relações. O problema está na natureza dessas relações, na natureza da dinâmica desse sistema. Para Marx, essas totalidades de menor complexidade, elas não têm uma relação episódica, aleatória, casual entre elas. Essa totalidade é uma totalidade articulada. Ela é articulada. Lembro, para que não haja nenhuma similitude com as concepções estruturalistas, que para um pensador, por exemplo, como Parsons, a sociedade se organiza através de articulações entre sistemas. Pensem no sistema da personalidade, o sistema da cultura e o sistema social. Aqui, essa articulação é uma articulação que não é só histórica. Ela é uma articulação que exige do pesquisador identificar entre as totalidades aquelas ou aquela que ontologicamente constitui o momento da determinação. Essa articulação aqui, ó, significa que entre essas complexidades, mais exatamente, entre essas totalidades que constituem o complexo de complexo que é a sociedade, entre elas vigem relações de subordinação, mas também de coordenação. O que Marx descobriu é que nesse complexo de complexos, que é a sociedade burguesa, o momento ontologicamente determinante é aquele da produção material da vida social. É por isso que Marx começa por ali. Mas atenção, isso não é um dado para todo o sempre. Caberá a pesquisa, caberá a investigação verificar sempre sistematicamente como se articulam essas totalidades. E não tem receita prévia para isso. E é a investigação que pode determinar isso. Vou dar um exemplo banal. Ao tempo de Marx, as esferas de comunicação social eram muito pouco ponderáveis. No capitalismo do início do século XXI. É a mesma coisa que tem ao tempo de Marx? Todas as indicações fáticas apontam que não. Há que estudar isso. O sujeito que lê o Capital para explicar o capitalismo do ano de 2002, eu já disse aqui, vai ter uma explicação extremamente insuficiente. É preciso estar atento para as modificações nessa articulação aqui. Trata-se, portanto, para Marx, de uma totalidade constituída de totalidades de menor complexidade, não mais simples, que se apresentam articuladas, mas, sobretudo, se apresentam com suas particularidades. As totalidades que constituem a totalidade social não podem ser equalizadas na análise. Elas têm particularidades. Elas são totalidades com naturezas específicas, próprias. Porque se não fosse assim, nós não teríamos um complexo de complexos. Nós teríamos uma totalidade indiferenciada. Isto significa, olhem para cá, por favor, que esse é o pulo do gato, que essas contradições e esses antagonismos não cortam igualmente a sociedade, não cortam igualmente as várias instâncias sociais. Para poder apreender como é que contradições e antagonismos dinamizam essas
estruturas que são os complexos constitutivos da sociedade. Para entender isso, para não pensar equalizadamente as várias instâncias, eu tenho que descobrir as suas particularidades. Marx, lá, já em 57, 58, vendo como expressão dessas contradições e antagonismos sociais, uma das suas expressões, as lutas de classes. E na sociedade burguesa, esse sistema de lutas de classes, é importante adentrar que Marx não falava em luta de classes, nem lutas de classe. Marx falava sempre em lutas de classes. Na ordem burguesa, as fundamentais dessas lutas se desenvolvem entre burguesia e proletariado. Marx diz, olha, essa daí é uma força motriz da história. Tudo bem, é uma força motriz da história. Como é que passa a luta de classe na fábrica? Na fábrica, aqui, ó, onde classicamente se produz o valor, é aqui, ó, que se cria a riqueza. A luta de classe aqui toma que forma? É saber quem é que vai ficar com o pedaço maior do excedente. Essa luta passa por onde? Pelo acordo da jornada de trabalho, e é essa que praticamente decide tudo, não é? Por que a classe operária sempre brigou pela redução da jornada? Não é porque ela é preguiçosa. Porque ela sabe que quanto mais ela reduzir o seu tempo de trabalho lá, ela tem a possibilidade de reduzir o tempo do trabalho excedente. Aqui, ó, a luta é saber quem é que vai controlar o excedente. É evidente que essa é a luta, esse é o eixo da luta, mas ela passa por outros caminhos, não é? Controle de parte do processo de trabalho, rigidez, ritmos. Mas o eixo o que é? Saber quem é que vai meter a mão naquilo que não é o consumo da força de trabalho. Esse é que é o pepino. É evidente que aqui, ó, os antagonistas são visíveis, são claros. Esse negócio aqui só tem dois lados. Não tem três não, viu? Olha como os marxistas são atrasados, né? Eles dividem a realidade num lado bom e num lado mau. Haja paciência, não é? Não se trata aqui da luta de bons e maus, não tem nada disso. Se trata de uma polaridade que é factual. Aqui, ó, a luta de classes passa entre o produtor direto e quem se apropria do excedente. Mas e aqui na escola? Luta de classes para aí, passa por aí? Se Marx tem razão, passa. Mas como é que passa? Não sei se vocês já protagonizaram isso. Eu estou há muitos anos na universidade, desde estudante, né? No meu tempo, a luta de classes passava por um certo segmento, que aliás hoje até ocupa altos postos no Executivo Federal, passava entre opressores e oprimidos. Opressores eram os professores e estudantes eram os oprimidos. Estou cansado de ver isso no processo, no falso processo de democratização da Universidade Brasileira. Eu sou contra a eleição direta de reitor com voto universal. Eu sou Zé Paulo Neto, RGM 271.207 SSPMG. Sou contra. Aí vem a garotada da esquerdalha, bota a mão na cintura, né? Normalmente aquela menina cabeludona, com aquele vestido hindu, e diz assim para mim, mas que coisa! Você quer eleição direta para presidente da República e não quer a mesma coisa para reitor. É isso mesmo, minha filha. Porque em instância eu escolho um presidente da República pela sua representatividade social e pelo seu programa político. Universidade não é sociedade, não é partido político. Aqui, ó, a mediação
é a disputa pelos sistemas de excedente. Aqui, ó, a mediação é outra. É o saber, é o conhecimento. Então a luta de classe não pode passar aqui do mesmo jeito que passa ali. Aqui, ó, a luta de classes não passa entre opressores e oprimidos, entre exploradores e explorados. Aqui ela passa pela direção social do conhecimento. É outra coisa. Sabe por que ela passa por aí? Porque essa instância aqui tem particularidade. A particularidade dela, o que é? É a preservação, revisão e ampliação do estoque de conhecimentos. Neguinho, das grandes empresas, quer eleição direta mesmo para reitor, porque tem que prometer um bocado de coisa para as várias corporações que operam aqui dentro, depois não tem dinheiro, aí transforma a universidade num balcão de projeto. E quem é que compra projeto da universidade? É o português ali da esquina que vende bacalhau? Não, é a Ródia, é a Shell, é a Telemar. E aí está a garotada toda satisfeita, elegemos o reitor diretamente. A luta aqui passa pela direção social do conhecimento. Logo, a luta de classes aqui passa por condutos que não são os daqui. E nessa coisa aqui chamada família? Passa ou não passa a luta de classe? Claro que passa. Ela é constitutiva das famílias. Eu sempre digo em todos os cursos que eu dou, façam uma análise no lugar onde vocês vivem do entrelaçamento das famílias. Eu, numa palestra que fiz aqui, repetia aquele troço do Tancredo Neves em 85, né? Às beiras do colégio eleitoral, seus assessores preocupadíssimos com o que ia acontecer, e o Tancredo tranquilão. Ministro, o que está acontecendo é o seguinte: das 50 famílias que controlam o Brasil, 30 estão comigo. É isso mesmo. Sabe onde é que passa a luta de classe aqui, ó? Na constituição da família. Aqui em Recife eu não sei, porque eu conheço muito oligarca e aristocrata nordestino que transita por espaços democráticos. Mas em São Paulo e no Rio de Janeiro, a minha filha, eu tenho uma filha de 27 anos, belíssima. Freud também explica isso, não é? Minha filha não tem a menor chance de casar com os filhos do Antônio Hermílio de Moraes. Sabe por quê? Porque os espaços urbano-físicos que ela frequenta não são os deles. O lazer dela não é o deles. Esses caras são os inencontráveis, como diria Lefebvre. Estão hoje em São Paulo, fim de semana estão em Ubatuba, no outro fim de semana estão em Nova York, no outro estão em Cannes. O padrão de socialização deles é outro. Então, a luta começa antes, mas se por acaso, eu até gostaria para minha velhice empobrecida de professor universitário, se por acaso minha filha se casasse com um deles, ia ser com separação de bens. Se o amor fosse muito, seria com separação parcial de bens. Mas ainda que isso acontecesse, naquele inevitável momento em que um dos dois é remetido à adorável congregação de São Cornélio, né? Todo casamento tem a congregação de São Cornélio. Se alguém descobre, o que acontece? O que vocês estão vendo? Não tem? Claro que tem, ué. O que acontece? Sabe o que acontece? Ele vai botar um detetive particular que vai filmar a entrada no motel, a saída no motel, o gravador, se possível vai fazer um flagrante. Sabe para quê? Não é só para ficar com o chuchu, não. É para manter a guarda dos filhos. Porque é por aí que passa a socialização básica. Agora, quando não é assim, 2 processos. Um já julgado, portanto não estou cometendo nenhuma indiscrição, e outro ainda em processo de julgamento. Alguém em casa deve ter uma geladeira prosdóximo. Hã? A da minha casa é prosdóximo. A família paranaense conhecida, de uma pequena metalurgia que se transformou, hoje foi comprada
como tudo, porque esse país está vendido a leilão aí, não é? Foi comprada pela Electrolux. Era uma refrigeração Paraná, Refripar, de uma família muito tradicional de Curitiba, os Prosdócio. Aquela gente que começa com uma pequena metalurgia, onde ainda há trabalho pessoal investido do capitalista, vai crescendo, separa a propriedade da posse e vira uma grande empresa. 30 anos depois, o cara olhou para aquela senhora trabalhar com ele, mas viu que ela estava com varize, não é? Estava gorda, feia, que não havia plástica ou botox que resolvesse. Foi andar com nota de 30 anos, mas tem que ir para separar. E aí a coisa vai para o fórum. Sua Excelência não quer dar nada à mulher. A outra quer 500 milhões. E fica esse espetáculo maravilhoso aí, em asta pública, de toda a sujeira familiar da grande burguesia aparecendo. O outro caso, conhecidíssimo, é o do senhor Johnny Saad. O cara chama João mesmo, mas como ele é Saad, contraparente do Adhemar de Barros, a Rede Bandeirantes, né? Não sei se vocês sabem, todo mundo diz que o Adhemar de Barros é ladrão. Aliás, ele mesmo dizia, rouba, mas faz. Agora, o genro dele, o João José Saad, ou João Jorge Saad, morreu há pouco tempo como benemérito da telecomunicação brasileira. Quer dizer, o sogro é ladrão, mas ele construiu lá, no Morumbi, os seus estudos. Ele é um homem honrado e certíssimo, deve ser, eu suponho. Não tenho prova nenhuma em contrário. O filho dele casou-se com uma perrapada e está há 4 anos brigando no Fórum de Pinheiros. Passa por aí a partilha da propriedade. Mas é óbvio que a luta de classe aqui, ó, porque essa é uma instância de socialização, onde o meio homogêneo é o tal afeto, aquilo que a gente chama de amor e outras coisas iguais, ela não passa do mesmo jeito que passa aqui e ali. Aqui, ó, passa o controle da socialização dos filhos e o caminho da herança. Se eu não levar em conta particularidade disso aqui, eu acho que a luta de classe passa do mesmo jeito do conjunto da sociedade. É evidente que Marx não tem nada a ver com isso. Aqui, ó, o que comanda a forma pela qual a luta de classes atravessa as várias instâncias, as várias estruturas, as várias esferas, é o sistema de mediações dominante. Se o sistema de mediações é diferente, é óbvio que a forma e o impacto das lutas de classe não são os mesmos. Quem é que decide isso? Ninguém decide, não está escrito. Tem que estudar, tem que pesquisar, tem que encontrar as categorias, ou seja, os traços constitutivos do fenômeno social real. Eu estava aqui dizendo acerca da concepção de realidade histórico-social de Marx. Se trata de uma totalidade articulada, uma totalidade estruturada, que não é uma totalidade amorfa, etc. E é nesse marco que a gente pode pensar, eu diria, o que é fundamental na perspectiva teórico-metodológica de Marx. Se Marx vai nos oferecer no Capital uma teoria, ou o fundamento de uma teoria social, é evidente que aquela caça de mediações, aquela caça de determinações, oferece a ele um arsenal categorial, um elenco, um universo de categorias, sobre as quais, antes de prosseguir, eu queria chamar a atenção de vocês. Falávamos aqui, já mencionamos isso antes, daqueles manuais de marxismo, não é? Daqueles conceitos elementares. Eu insisti um pouco que aquilo não vale nada. É claro que num encontro tão rápido como esse, o palestrante, se é um provocador, e a coisa que eu mais gosto de fazer é provocação, no meio do caminho a gente vive soltando farpas, não é? Eu não tenho nada contra os manuais. Creio, inclusive, que bons manuais
são extremamente importantes como uma forma de acessar qualquer universo teórico. Isso não vale só para Marx, não. Bons manuais, e existem bons manuais, eles são boas formas de entrada nos complexos teóricos. O problema está em que, frequentemente, os manuais deixam de ser pontos de partida e se constituem pontos de chegada. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando se fala em marxismo, quando se fala em materialismo dialético, materialismo histórico, vem sempre um conjuntozinho de meia dúzia de categorias que passam a funcionar como eles dizem de catuaba composta, né? Serve para tudo. Então, quando a gente pensa em Marx, pensa em quê? Classe, Estado, relações de produção, forças produtivas, lutas de classe, capital, capital constante, capital variável. Eu queria assinalar para vocês que a obra marxiana é de uma extraordinária riqueza categorial. E não podia ser diferente. Se Marx consegue nos dar uma análise do modo de produção capitalista, se ele consegue nos dar uma análise da produção material, da vida social na ordem burguesa, se ele faz isso, ele nos oferece uma reprodução ideal daquelas categorias constitutivas desse movimento que, se essa formulação anterior é correta, é extremamente complexa. O universo categorial de Marx é riquíssimo, está longe de se esgotar nessa meia dúzia ou nessa meia centena de categorias que frequentemente nos são apresentadas como conceitos. O grande problema, e eu volto à discussão logo quando a gente começou a falar em método, é que Marx, ao contrário de Weber, ao contrário de Durkheim, não se dispôs a sistematizar formalmente essas categorias, porque ele não as retirou do seu objeto e as hipostasiou. Essas categorias só têm sentido para ele na análise concreta do movimento do capital. Daí o problema dos manuais. O problema dos manuais está em apresentar essas categorias como conceitos passíveis de definições fechadas, o que violenta a própria lógica da investigação marxiana, que nós já insistimos aqui, opera por determinações e pela sua saturação. Ao mencionar essa riqueza categorial, essa extraordinária riqueza material, o que eu quero sinalizar é que é impossível trabalhar com essas categorias tomadas de per se. Eu estou voltando aqui àquela discussão que ficou latente entre nós acerca dos projetos de pesquisa, lembram-se? Dizer, quando a gente entra num doutorado, você faz um projeto de pesquisa e vai discutir com o seu orientador, que põe a mão na cintura e diz, e quais as categorias que o senhor vai utilizar? É evidente, notem, que na medida em que nós somos pós-marxistas, na medida em que nós viemos depois de Marx, nós não temos que ter o trabalho da reconstrução categorial dele. Nós já dispomos dessas categorias. É claro que a nossa pesquisa não pode ser uma pesquisa para verificar se essas categorias estão aí hoje. No máximo que nós faremos com esse tipo de pesquisa é validar ou não a vigência contemporânea dessas categorias. Agora, a pesquisa se faz para fazer o conhecimento avançar e não para reduplicar, ainda que a transmissão de conhecimento seja uma função fundamental da universidade, mas não pode ser a única. A função do pesquisador não é refundar o conhecimento já alcançado. Trata-se de ampliar o estoque crítico. Com isso, o que eu quero dizer? Que esse arsenal de categorias de Marx é absolutamente fundamental para o pesquisador. Mas o pesquisador não tem que enfiar essas categorias debaixo do braço e começar a aplicá-las aos seus recortes, que não são os objetos de Marx. Essas categorias, elas só têm funcionalidade heurística,
só têm capacidade de desvendar, de nos ajudar a compreender o real, se elas forem utilizadas considerando-se todo o circuito analítico onde elas aparecem. De alguma maneira, a discussão que ontem se esboçou aqui acerca, com a intervenção de Ana, acerca de trabalho produtivo e trabalho improdutivo. Essa discussão só tem sentido, só adquire sentido, no marco maior, onde o problema adquire significação teórica. Como é que eu me aproprio desse arsenal categorial? Não é abrindo um dicionário de termos marxistas. Alguns são extremamente úteis. Penso no dicionário do Labicar, penso no dicionário do Pottermore. São dicionários importantes, mas eu não posso trabalhar com essas categorias tal como elas aparecem ali formuladas. Aquelas são indicações, inclusive, bibliográficas. Na verdade, eu só acesso essas categorias se eu acesso a análise marxiana. Vamos ver se eu me faço entender. Essa categoria aqui, ó. A categoria força de trabalho, ela descolada do conjunto de outras categorias onde ela adquire sentido, ela se torna um fetiche. As categorias marxianas são auto-implicadas. Eu não posso escolher 3 ou 4 categorias que se adequem ao meu objeto. Eu tenho que pensar o meu objeto no circuito social. A partir da sua inscrição nesse conjunto, nesse tecido, nessa malha de relações sociais, e só a partir daí é que eu posso ver a pertinência das categorias que já estão postas. Estão me fazendo entender? É que eu acho isso muito complicado, eu acho que isso não é fácil, não. O que eu estou tentando sinalizar aqui são 2 coisas. As categorias não são externas ao objeto. Isso já foi visto desde ontem. Eu estou querendo sinalizar outra coisa além dessa. E, atenção, isso só vale para Marx, isso não vale para Weber, não vale para Durkheim, não vale para outras tradições intelectuais, só vale aqui. Não basta ter a clareza de que elas são traços constitutivos do objeto, que eu devo arrancá-las do objeto. É preciso ter a clareza de que a sua utilização hoje, quando elas já estão, digamos, formalizadas, eu já tenho as categorias constitutivas essenciais do movimento capital. Não tenho todas, porque há novidades. Esse movimento está em curso, não está esgotado. A cada desenvolvimento da ordem do capital, novas determinações aparecem. A pesquisa tem que buscá-las. A investigação tem que localizá-las. Mas aquelas que já estão constituídas, eu não posso simplesmente me apropriar delas sem levar em conta a sua função nesse conjunto aqui. Ou então eu transformo as categorias ontológicas de Marx em categorias intelectivas que passam a explicar não importa o quê. Por que que essa menção é importante? Porque há três categorias, que são as categorias nucleares, as categorias que fundam esse arsenal, que fundam esse elenco categorial. Que categorias são essas? São 3. A categoria de totalidade. A concepção de realidade de Marx assenta na estrutura de totalidade que a realidade tem. Esta categoria é uma categoria nuclear em Marx. Mas ela
perde qualquer sentido se ela não estiver imediatamente vinculada à categoria de contradição. Sem a contradição, as totalidades são mortas. O que dinamiza as totalidades é o sistema de contradições que elas necessariamente portam. Mais exatamente, essas totalidades são constituídas por sistemas de contradição. Mas totalidade e contradição só tem sentido com a categoria de mediação. Não for a mediação, as totalidades, movidas por suas contradições, pareceriam e se apresentariam como totalidades indiferenciadas. Elas são diferenciadas. A realidade é uma totalidade unitária, mas não é uma totalidade identitária. Unidade é unidade de diverso, é unidade de diferente. Não há unidade entre idênticos. Precisamente porque a totalidade concreta é contraditória e unitária, a dinamicidade posta pelos sistemas de contradição perpassa diferencialmente os diversos elementos dessa unidade. Por isso, a categoria de mediação é outra categoria nuclear da arquitetura categorial de Marx. Não se trata de três categorias para expressar o fundamento do sistema categorial de Marx. O sistema categorial de Marx, que é o sistema das categorias operantes no movimento do capital, é impensável se o tempo todo elas não estão parametradas e perpassadas por essas três categorias. Nesse sentido, essas são as categorias nucleares da teoria marxiana. Essas são as categorias nucleares. É evidente que nós podemos encontrar toda uma série de outras categorias mais determinantes que outras, categorias mais complexas, categorias mais simples. Aqui não se trata de categoria simples ou complexa. Todas elas são categorias complexas. Entretanto, são elas que determinam a armadura desse sistema. E esse sistema de categorias tem duas características centrais. Só um minutinho, eu já te passo a palavra, só para completar aqui. Tem duas características centrais. Ele é um sistema, ele tem caráter sistemático, mas isso não significa que ele é cerrado, que ele está fechado. O seu caráter de sistema é dado pela estrutura de sistema que tem o seu objeto. Ele é um sistema em aberto, não é um sistema à moda hegeliana, onde a lógica das categorias encerra a lógica do movimento. Essa é a primeira observação. E a segunda é que este sistema deve ser sempre verificado. E por que ele deve ser verificado? Porque se o movimento do capital põe determinações novas e, portanto, novas categorias, ele também pode anacronizar categorias que estavam postas centralmente na sua gênese, mas que podem ser lateralizadas, subalternizadas no seu desenvolvimento. Por favor. Reflexão, queria a sua opinião dentro dessa perspectiva aí, que a gente tem isso quando Marx pensou, né, no final do século passado, tá? Mas após ele, né, vieram outros pensadores recentes, como Foucault, Habermas, né, que apresentam perspectivas de se analisar métodos científicos, né, se embasaram nessa perspectiva, mas que se diferenciaram, não é exatamente isso. Então, a minha colocação é, quando a gente
está se prendendo a isso aí, é dentro exclusivamente desse método, onde ele se fecha nele próprio, ou esses que eu citei, a gente pode colocá-los como evolução? Eu vou exatamente a isso. Acho que essa é uma pergunta fundamental. Se você me der 2 minutinhos, eu volto a isso, só para concluir esse momento da exposição. Eu volto a isso, específico e explicitamente a isso, que acho que é uma questão importante. Vou fazer de conta que não ouvi a tua questão, eu volto a ela. Essa riqueza categorial advém da riqueza do objeto. No fim das contas, o que Marx nos deu? Depois que ele chegou a isso, foi lá estudar, de novo, lembra-se, ponto de chegada e ponto de partida, o que Marx nos deu? Lembre-se, por favor, daquela observação de ontem de inacabada e inacabável. O que eu tenho, não nos manuscritos, mas no Capital? Eu tenho, primeiro, a exposição dessa investigação. A lógica expositiva do Capital não se encontra em nenhum dos manuscritos. Só para vocês terem uma ideia. Os manuscritos de 57 têm como primeiro capítulo, como objeto do primeiro capítulo, o dinheiro. O segundo capítulo desses manuscritos é o Capital. Quando eu vou pegar a estrutura expositiva lá do Capital, nós vamos ver que não tem nada disso, né? A discussão começa, fundamentalmente, em torno de valor e trabalho. Por quê? Porque a exposição tem uma lógica diferente da investigação. Na exposição marxiana, o que eu tenho? Que eu tenho como teoria, como reprodução ideal, o movimento do capital. Não é o movimento do capital sempre. É o movimento do capital na ordem burguesa. Mas nós sabemos que o capital precede a ordem burguesa. Há todo um conjunto de categorias que precede a ordem burguesa. O mercado não é característica da ordem burguesa. A existência de dinheiro não é característica da ordem burguesa. A existência de capital não é característica da ordem burguesa. A ordem burguesa retoma todos esses elementos e os rearticula numa forma societal que é absolutamente nova com relação ao passado. Se há uma coisa em que é necessário insistir sempre, é na radical novidade histórica da ordem burguesa. O que Marx nos deu, como teoria, é o movimento do capital na ordem burguesa, e num momento determinado da sua evolução. Atenção. Só para dar um exemplo desse movimento, desse momento determinado. Vocês sabem que Marx morre em 1883. A edição do Capital vai se alongar até 1905, 1906, lembram-se? O Capital 4, que depois se autonomiza como História da Teoria das Mais-Valias, da mais-valia, é de 1905, 1906. O Capital 3, que trata da circulação, sai em 1895. Quem lê o Capital 3 com atenção, mesmo numa boa tradução, vai encontrar a expressão capital financeiro. Capital financeiro, de que Marx fala, é a mesma coisa que capital bancário. Não tem nada a ver com o capital financeiro contemporâneo. A categoria capital financeiro só vai emergir na reflexão marxista, não na de Marx. Marx não conheceu o capital financeiro. Marx conheceu o capital bancário. Quando ele está morrendo,
está começando a surgir um novo processo no âmbito da acumulação capitalista. Um processo de monopolização que a médio prazo vai levar a a emergência de uma curiosa figura econômica, que é a fusão do capital bancário com o capital industrial. O capital bancário fundido ao capital industrial, que é um fenômeno típico do estágio imperialista, que Marx não conheceu, que vai ser tratado teoricamente pelos marxistas subsequentes, muito especialmente. Essa tradição começa com um austro-alemão chamado Rudolf Hilferding, e nós vamos ter a categoria de capital financeiro. O jeito que estiver lendo o Capital e vai lá e encontra capital financeiro, não é o capital financeiro do século XX. É outra coisa, é capital bancário, que continua a existir hoje, né? E, por favor, capital financeiro não é aquilo que a Miriam Leitão, essa desinformadora do povo brasileiro, usa, né? Ela usa capital financeiro como capital especulativo. Nem sempre o capital financeiro é especulativo, atenção. Surge uma nova categoria, ela é nova na realidade fática do movimento do capital e é nova na literatura marxista. Com isso, o que eu quero assinalar é que Marx nos dá, na sua obra, uma teoria que é capaz de capturar a modalidade da produção material na produção da vida social. É pouco. Que coisa engraçada, né? Fazer essa caminhada toda para chegar e dizer, é pouco. É pouco. É claro que na obra de Marx, dado aquele método que a gente assinalou, que vai e volta, Marx tematiza o Estado, tematiza as classes, tematiza o papel das legislações, Marx tematiza o papel da cultura, Marx tematiza o papel da ação política, mas o centro da sua preocupação era fornecer o quê? O conhecimento da modalidade específica de produção material na ordem burguesa. Dá para entender por que é que Engels, no final da sua vida, já sem Marx do seu lado, dizia para os marxistas da época, calma na hora de vocês começarem a analisar os fenômenos estéticos, os fenômenos culturais, os fenômenos políticos. O que nós temos é um roteiro, é um guia de análise. Marx não nos deu receita nenhuma. O que ele nos deu foi o filme, não foi a fotografia, foi o filme de como é que na sociedade burguesa os homens produzem materialmente a sua vida social. Essa produção material não esgota a riqueza da produção da vida social. A vida social é mais ampla que isso. O que Marx nos ofereceu foi apenas a porta de entrada para a compreensão dessa mais complexa de todas as formações societais. Então é pouco, não é? A tarefa que restou aos pesquisadores que se vinculam a ele é enorme. É a tarefa de, sem derivar daqui, atenção, sem derivar daqui o estudo da vida social, ancorar aqui o estudo da vida social. Estamos longe, portanto, daquelas exposições curtinhas, pequenininhas, não é? Que caracterizam de maneira esquemática a vida social capitalista na base da ilação para as suas várias estruturas complexas de tendências que se dão apenas no mundo do capital. É pouco, eu dizia. É pouco. Mas esse pouco constituiu a maior revolução teórico-cultural desde a Ilustração.
É evidente que isso só pode ser útil para quem é capaz, ou não só é capaz, a quem interessa uma compreensão da realidade como totalidade. Ou seja, o suposto de tudo isso é aquela concepção de totalidade. Se eu rompo com ela, se eu a considero ou insuficiente, ou anacrônica, é evidente que todo esse edifício se pulveriza, se atomiza, e eu posso recolher aspectos desse edifício, fragmentos, dimensões, conceitos, noções, para construir um outro edifício. Não é esse, senão, o procedimento dos teóricos pós-modernos, para os quais ou a categoria de totalidade já não tem mais vigência, ou nunca teve. Ou nunca teve. Vocês sabem que nós não podemos reduzir o campo da pós-modernidade a algo homogêneo. Entre os teóricos, chamados teóricos pós-modernos, impera uma enorme heterogeneidade, tanto de posições políticas quanto de supostos teóricos. A crítica e a recusa deles em face de Marx pode obedecer a dois comandos. Um primeiro é o seguinte: o mundo fundado na totalidade real já existiu, não existe mais. O paradigma marxiano funcionou para o século XIX e para parte do século XX. Não funciona agora, porque a realidade agora não tem mais o caráter de totalidade. Ou então pode obedecer a um outro comando. É de que a concepção da totalidade, desde a sua gênese, foi uma concepção falaciosa, uma concepção artificiosa, que não respondia à realidade. A realidade sempre teria sido fragmentária, caótica, um sistema de desconexões. Em qualquer das alternativas, Marx aparece como um pensador importante que pode inspirar investigações, pode inspirar elementos de análise, mas não será nunca capaz de nos oferecer uma matriz de análise capaz de dar conta da realidade. Porque, inclusive, todas as tendências pós-modernas são substantivamente relativistas, quando não são claramente agnósticas. Ou pode-se conhecer pouco da realidade, ou então nunca se conhece a realidade. E não podemos esquecer que, substantivamente, os pós-modernos questionam a própria noção de uma realidade. Vejam, por exemplo, Vátimo, que chega a afirmar que não há a realidade. Existem realidades, das quais as mais importantes são as virtuais. Nesse sentido, para aqueles que ainda se põem nesse campo, ou se requerem, ou se requisitam, ou se reivindicam nesse campo de análise, o caminho da compreensão metodológica é a apreensão, no marco da exposição desse movimento, a incorporação e a apropriação das categorias analíticas de Marx, que só tem sentido no seu sistema categorial. A incorporação e a apropriação das categorias analíticas de Marx, que só tem sentido no seu sistema categorial. Eu sempre costumo dizer que o ponto de chegada de uma abordagem acerca do método de Marx só é significativo para quem leva em conta uma velha formulação do jovem Lukács. A formulação é a seguinte: o caminho acabou, a viagem começa. O caminho formal acaba no momento em que você se apropria disso aqui. O caminho acaba aí. Mas a viagem do conhecimento, a viagem da produção de conhecimento, a viagem da ampliação do estoque crítico, da massa crítica, começa precisamente no ponto em que o caminho acabou. Mas o caminho não acabou pelo seguinte: porque o movimento do capital está aí. É preciso apreender Marx para apanhar o movimento do capital. Mas o movimento do capital hoje não é aquele com o qual Marx trabalhou.
eu acabo de dar um exemplo, dentre vários, de uma categoria real que Marx não trabalhou pelo simples, ela não existia como tal, ela é uma nova determinação. Questão do capital financeiro. Como é que fica o estudo contemporâneo? Como é que fica a possibilidade de apanhar hoje a realidade? E aí eu entro um pouco na questão que o companheiro levantou. Com quem Marx conversou no seu tempo? Trocando em miúdos, quem Marx leu? Não leu marxista, não é? Não havia. Com quem Marx entrou em interlocução? Com quem ele falou? Com autores que eram substantivamente diferentes dele. Você lembra ali da documentação, quando Marx recorria à documentação? A que documentação ele recorria? Uma documentação que não era produzida no campo dele. Não era produzida com os mesmos parâmetros teórico-metodológicos. Qual é a nossa situação hoje? Qual é a situação de quem quer prosseguir a pesquisa hoje? A mim me parece que há dois caminhos, e só dois. Dois não, tem um terceiro que é suicida, mas a gente deve mencioná-lo. Tem o caminho do suicídio. É agarrar lá o que Marx disse, se trancar no que Marx disse e tratar de explicar o tempo presente. Por que é o caminho do suicídio? Porque veda, cancela, interdita a possibilidade de qualquer produção de conhecimento. É o que eu chamo de interpretação talmúdica de Marx, né? A interpretação fundamentalista de Marx. Vou dar um exemplo. Tanto no Manifesto do Partido Comunista, que é um manifesto programático, quanto nas obras de Marx, seguramente há pessoas aqui que conhecem isso melhor do que eu, especialmente da área da pedagogia. Marx pensa sempre a vinculação da educação com o trabalho. Isso é uma constante no pensamento de Marx. Isso tem uma razão histórica. Que razão que é essa? A conquista da educação formal pelos trabalhadores. Nesse sentido, Marx fazia coro com a demanda direta dos trabalhadores no seu tempo, não é? O dia tem 24 horas, 8 horas para trabalhar, 8 para descansar, 8 para se educar, 8 para estudar. Marx pensa a educação sempre vinculada ao trabalho. Se você traz essa discussão para hoje, eu penso que ela está muito complicada. É muito difícil você sustentar isso, né? Na verdade, o que nós queremos hoje é uma extensão máxima do tempo de não trabalho. Isso não significa que você não tenha uma educação que esteja socialmente orientada para a valorização do trabalho. Atenção, não é isso. Mas em Marx há frequentemente uma identificação forte da educação orientada para o trabalho com uma orientação que combine atividades de trabalho. Eu, pessoalmente, estou convencido que isso é uma maluquice. Deve ter marxista aqui nessa sala e seguramente todos eles estão fazendo o possível para que os seus filhos tenham uma educação formal a mais distanciada possível do mundo do trabalho. Para ser consequente, o marxista que está de acordo com aquelas coisas lá deve pegar o seu menino, botar de manhã na escola e de tarde na jardinagem pública. Eu acho que esse troço é complicado. Estou dando um exemplo banal. Um exemplo banal. Há toda uma série de marcas do pensamento marxiano que são marcas do seu tempo. E não são marcas limitadoras, não, que eram extremamente progressistas naquele momento. Mas que o acúmulo histórico-social mostrou que hoje não tem pertinência. O caminho do suicídio é ter uma visão fundamentalista de Marx. Há um outro caminho, que é o caminho do que eu chamo de, com ironia, porque eu vejo que a ironia não funciona muito aqui, hein? Fiz umas ironias lá naquele meu papo com os estudantes e foi uma tragédia. É o chamado marxismo aberto, né?
heterodoxo. É muito engraçado, né? Valoriza-se muito a heterodoxia num tempo em que a Inquisição acabou. Hoje não há nada de mais agradável do que ser heterodoxo. Claro, não tem custo nenhum, né? Hoje, ser heterodoxo é up to date. É o dernier cri da intelectualidade independente. O marxismo ortodoxo é dogmático, fechado, cerrado em si. Então, vamos nos abrir às influências de todos os ventos do pensamento. Esse marxismo aberto é aquele que, em face, por exemplo, de um Habermas, me diz o seguinte: eu não tenho um tratamento exaustivo na tradição marxista daquilo que Habermas chama de razão comunicativa. Não tenho. Isso é verdade? É verdade. Ora, já que eu não tenho, e Habermas é um pensador indiscutivelmente do espectro político progressista, que todo mundo sabe que é, Habermas é um democrata, embora tenha sido, em 68, um dos caucionadores da ideia de fascismo de esquerda, né? Não sei se vocês sabem disso. Em 68 explode a crise universitária e aquele libertário, que era o Adorno, chama a polícia para os estudantes. Habermas, sem fazer uma defesa explícita de Adorno, diz que naquele momento havia um fascismo de esquerda. E eu acho isso, no mínimo, complicado. Mas, independentemente desse episódio, a trajetória de Habermas é a trajetória de um democrata e de um democrata progressista. Nunca foi fácil ser democrata na chamada República Federal da Alemanha. E Habermas sempre foi. Como Habermas tem essa discussão elaboradíssima, eu não tenho essa discussão na tradição marxista, está resolvido o meu problema. Eu incorporo Habermas. Não há na tradição marxista, pelo menos eu não conheço, a gente tem que levar em conta aí a minha ignorância, uma discussão sobre os universos concentracionários, suas lógicas específicas. Parece claro que Foucault tem uma contribuição a esse respeito. Como eu não tenho isso na tradição marxista, eu incorporo. Eu não tenho uma discussão específica sobre a cultura do espetáculo. A tradição marxista não enfrentou como tal, pelo menos até final dos anos 50, princípios dos anos 60, hoje isso já existe, é preciso situar isso historicamente. Eu não tinha uma elaboração marcada sobre a indústria do lazer e a cultura do espetáculo. Eu vou lá no Guy Debord, ele me dá isso. Eu posso multiplicar isso. O resultado disso aqui é uma salada eclética que atende a todos os gostos. Eu diria que essa é a moda contemporânea acadêmica, universitária. É aquela perigosa lógica que orienta um personagem de Molière, Monsieur Jourdain. Je prends mon bien ou je le trouve. Eu apoio aquilo que me interessa onde eu o encontro. Do ponto de vista da elaboração teórica, isso apresenta os maiores problemas. Uma incorporação acrítica, e a crítica aqui, atenção, é naquele sentido lá original, dos fundamentos. É uma incorporação acrítica que conduz a vários estratos de naturezas teóricas e epistemológicas, às vezes até excludentes. Não são apenas diferentes, são excludentes. Penso que, se esse aqui é o caminho do suicídio, esse aqui é o do sucesso imediato e prático, mas que não conduz a uma ampliação, em absoluto, não conduz a uma ampliação de massa crítica de forma sistemática e coerente. Mas atenção, tem um suposto aqui no que eu estou falando.
O suposto que eu estou falando é que a elaboração teórica e a prática das análises devem possuir congruência, devem estar integradas. Esse é um suposto que nem todas as proposições teóricas põem. É um suposto, por exemplo, alheio à preocupação pós-moderna. Então, o que para mim é um problema, para o pós-moderno aparece como uma solução. Penso que esse caminho aqui, que conduz ao ecletismo, é um péssimo caminho teórico. Há uma terceira solução, que não é uma solução de meio termo, hein? Atenção, é outra solução. É a solução do que eu chamo de incorporação crítica. Comecei dizendo que Marx lia quem? Marx não lia os seus iguais. Marx lia não só os diferentes, mas os seus antagonistas. Notem, não só os diferentes, mas os seus antagonistas. Eu estou convencido, eu, Zé Paulo, estou convencido. Agora veja, a questão que você me põe é uma questão que eu não posso responder, eu não posso até fundamentar teoricamente a resposta, mas não é uma resposta consensual, nem mesmo na tradição marxista. Depende da tua interpretação de Marx. Eu estou convencido, Debord eu não direi, eu estou convencido que Habermas é um grande pensador. Estou convencido que Foucault é um pensador representativo. Preciso observar bem como é que eu estou caracterizando aqui. Habermas é um grande pensador. Foucault, para mim, é um pensador representativo. Até porque não tem um Foucault só, né? Tem vários. Eu lembro para vocês que o Foucault dos anos 70 tem muito pouco a ver com o Foucault dos anos 60. Quem leu Foucault com atenção, lembra-se do final do seu livro, das suas primeiras obras, do seu livro mais importante, que é As Palavras e as Coisas, Le Mots et les Choses. Como é que Foucault termina? Termina dizendo o seguinte: a tarefa das ciências humanas não é encontrar o sujeito, é dissolver o sujeito. O Foucault dos anos 70 está encontrando sujeito em tudo enquanto é canto, né? É um outro Foucault. Acho que Foucault é um pensador representativo. Habermas é um grande pensador. Mas, acho que esse é um dos problemas da nossa formação. Quando a gente lê bem Nietzsche, sobra pouco o trabalho de Foucault, né? Foucault é impensável sem Nietzsche. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que Habermas e Foucault, com estatutos diferentes, são interlocutores importantes. O que eu vou fazer com eles? Eu vou primeiro recuperar as questões que põem. As questões que eles põem são legítimas? São pertinentes? Ou são falsas questões? Eu estou convencido, no caso desses dois pensadores, estou me atendo aos que você citou, há questões extremamente legítimas e pertinentes que eles levantam. Reconhecida a pertinência e a legitimidade das questões, me cabe incorporá-las. Outra coisa é incorporar as respostas que eles dão. Aqui, ó, olha aí para cá, se incorporam as questões e as soluções dadas. Aqui se incorporam as questões e eu devo procurar respondê-las com os recursos heurísticos que eu tiver. Se não tiver, eu tenho que criá-los. Não se trata de incorporar as suas respostas. Não sei se me faço entender. Isso implica o quê? Um diálogo constante com esses pensadores, mas, ao mesmo tempo, uma crítica constante às soluções e mesmo às questões. Pode ocorrer... Deixa eu ver se eu não vou dizer nenhuma besteira aqui agora, tem que pensar um pouco. Quantas questões, eu não tenho dúvida nenhuma. Desses dois pensadores, eles colocam questões pertinentes. Eu acho que um dos grandes... Iane, meu querido mestre, sempre costumava dizer: olha, o problema de boa parte dos marxistas é que eles só leem marxistas. Essa crítica do Iane me parece inteiramente pertinente, não é? Você tem que ler o que é diferente, caramba.
Porque é um pressuposto no conhecimento, na produção de conhecimento, né? Que é o pressuposto de que o oponente pode ter razão. Se você fecha isso, se você acha que o seu oponente ou o seu diferente, a partida não tem razão, aí não há discussão teórica. É impossível o avanço teórico. Então, o primeiro trabalho é, eu tenho que ler Habermas e lê-lo bem. Segundo trabalho, se eu não quiser entrar nessa incorporação aqui, eu tenho que estabelecer a crítica dele. Não sei se clarifico o que penso disso. Agora, é claro que é muito fácil você falar isso aqui, né? O complicado é fazer. Nós estamos aqui num domínio muito prescritivo. O domínio do que deve ser. Agora, como é que você faz isso? Quero lembrar uma coisa para vocês. E no caso destes dois, isso é verdade. Embora Foucault recusasse claramente o que vou dizer aqui agora, né? Eu falei de provocação para Marx, não é só para Marx, não, para mim também. Existe doido, existe doença mental. Foucault não ia coçar os cabelos porque ele não os tinha, era careca, não é? Mas ele de cara ia dizer que isso aí é o exemplo de um autoritarismo que vai favorecer uma sociedade disciplinar. Mas tudo bem. Nenhum desses dois está naqueles casos extremos que nós mencionamos, não é? Nenhum dos dois é um falsário de ideias, pelo contrário, eram pensadores subjetivamente sinceros, e nenhum dos dois era louco. Logo, a sua elaboração deve traduzir algo de realidade. O que me cabe é encontrar isso. Agora, é claro que isso é difícil. Isso é a prática da construção teórica, que é sempre elaboração crítica. Eu estou aproveitando o gancho da pergunta dele para dizer algo que a mim me importa mais. Quer dizer o seguinte: se Marx só nos deixou aquilo, aquela monumental revolução, qual é o meu papel hoje? Eu diria que o meu papel é esse aqui, ó. O meu não é do Zé Paulo, não, né? O meu é do pesquisador. Eu tenho que entrar em interlocução com os outros acerca do problema que eu estou estudando. O que disseram? Qual é a massa documental existente? Submeter essa massa documental à crítica e fazer análise de processo real. Olha, eu acho que são pensadores de nível muito diferente. Eu acho que é complicado a gente fazer uma lista pelo seguinte: em Habermas você tem um pensador sistemático, no sentido de construção sistemática. No segundo Foucault, que é o qual eu estou me atento aqui, essa preocupação não existe. Nesse sentido, eu estou convencido, inclusive, que Foucault, e essa é a interpretação contestável, mas Foucault abre claramente o caminho aí para os pós-modernos. Bourdieu é uma outra tradição, né? Do ponto de vista político, o isolamento de Bourdieu, para mim, é o exemplo da capitulação da intelectualidade francesa. Lembro para vocês, eu estava na Europa em 95, quando na França, fundamentalmente em Paris, houve aquele grande movimento grevista, não sei se vocês se lembram, fundamentalmente os trabalhadores urbanitários. Paris parou, o pessoal teve que andar de bicicleta. O único intelectual que estava solidário ao movimento dos trabalhadores era Bourdieu. Alain Touraine, o teórico dos movimentos sociais, devia estar jantando em algum palácio presidencial, né? Bourdieu estava lá, brigando, intervindo, trabalhando. Mas eu acho que são pensadores de nível muito diferenciados, né? Em Habermas você encontra uma construção sistemática, que eu penso que é extremamente importante, malgrado o seu visceral ecletismo, né? Pensador eclético da cabeça aos pés. Bourdieu é um pensador, eu diria, mais congruente, mas é um pensador, e nisso aqui não vai nenhum juízo de valor, é uma constatação. É um pensador que não tem o porte, nem a pretensão de um Habermas. Eu diria que isso vale para todo mundo, hein? Vale para todo mundo. Desde contribuições mais sistemáticas a contribuições mais pontuais. Eu diria que aqui ó, o trabalho da vigilância crítico-epistemológica e teórico-sistemática é fundamental. E eu diria que é dificílimo você guardar essa tradição. Porque essa tradição demanda
um rigor e demanda um compromisso de coerência teórica, que eu diria que é cada vez menos favorecido no mundo contemporâneo. A propósito disso, eu queria fazer uma última consideração. Nós passamos esses dias todos aqui, nesses 5 comícios, e não foi mais do que isso, não é? Viajando em torno da obra de Marx. Eu quero voltar a uma determinação primeira, para chegar a uma conclusão que é um pouco cética. Eu mencionei Lenin a uma certa altura da minha exposição. Ele lhes disse, Lenin, lendo a grande lógica de Hegel, a grande lógica, lá no exílio suíço, fez um apontamento. Marx não nos deixou uma lógica. Marx nos deixou a lógica do capital. Isso é perfeitamente congruente com uma outra afirmação leniniana que me parece dar o retrato do pesquisador que quer seguir as pegadas de Marx. A tarefa é fazer análise concreta de situação concreta. Mas é claro que para isso você tem que recapturar aquele arsenal categorial. Nesse sentido, a formação do pesquisador, sendo ele marxista ou não, obedece ao mesmo padrão. Você tem que se apropriar da massa crítica anterior. Você tem que se apropriar daquilo que no teu campo de trabalho constitui uma herança cultural irrenunciável. Pesquisador tem que ser pesquisador culto, tem que ser pesquisador informado. E ninguém nasce assim, isso é um processo, e é um processo cumulativo. Nesse sentido, todas essas conversas nossas, da minha parte, tiveram um único objetivo. Primeiro, ajudar a desmontar a ideia de que existe um método marxista, um método de Marx, que pode ser codificado, pode ser formalizado em 5, 10 ou 20 regrinhas. Isso não existe. Em Marx, método não é um conjunto de regras formais para tratar um objeto. Eu espero ter ajudado vocês a pensar neste sentido. Mas há um segundo elemento, que não é um elemento de natureza teórico-metodológica, ainda que seja apreensível, graças a uma abordagem teórico-metodológica. Se a gente percorre os escritos do jovem Marx, vai encontrar uma afirmação, salvo erro, em 1844, que me parece da maior importância para a gente pensar o tempo presente e as tarefas dos pesquisadores, que se reclamam dessa tradição no tempo presente. Afirma o jovem Marx: não basta que o pensamento tenda para a realidade, é preciso que a realidade tenda ao pensamento. Marx quer dizer com isso. É absolutamente imprescindível que o pensamento, que a teoria, que a preocupação do investigador tenda para o real, queira apreendê-lo, queira capturá-lo, queira reproduzi-lo. O grande pensador, qualquer grande pensador, só o foi porque pensou o seu tempo. Lembrem-se de Drummond. O tempo é a minha matéria. O tempo presente, os homens presentes. Isso é norma nos grandes pensadores. Foi assim com Marx, foi assim com Hegel, foi assim com Weber, é assim com gigantes do século XX. Mas diz Marx, não basta isso. Não basta que o pensamento queira apreender a realidade. É preciso que a realidade favoreça essa apreensão, que a realidade favoreça esse movimento do pensamento. Até porque esse movimento não é um movimento individual, não é um movimento pesquisador A, B ou C. É um movimento que está tecido socialmente. O nosso tempo presente, a nossa realidade,
favorece um pensamento que tenda para a realidade? Eu posso estar enganado, mas a quadra histórica que se inaugura a partir dos anos 70, e notem, em todos os quadrantes. Eu brinquei muito aqui com a queda do muro, vocês lembram? Só o muro caiu, estou convencido, caiu para o lado errado. Caiu em cima de mim, mas caiu. Do outro lado do muro, as condições também não eram as mais adequadas para a pesquisa do real. Não cabe aqui uma aproximação crítica sequer sumária ao que foi o chamado socialismo real, o mal chamado socialismo real. Mas nos dois lados do muro se privilegiava, por razões de natureza econômico-política, se privilegiava um conhecimento que requer apenas um movimento prático mental. De um lado ou do outro, e agora já não tem outro lado, é num lado só, se privilegia o quê? Se privilegia o movimento que é capaz de permitir uma manipulação da realidade, seja da realidade material, seja da realidade sócio-histórica. Lembram da minha brincadeira com o dinheiro hoje? A gente sabe manipular o dinheiro, sabe mexer com ele, sabe ganhá-lo, sabe especialmente perdê-lo. Mas o que é o dinheiro? Esse exemplo vale para tudo. No domínio da nossa vida cotidiana, no domínio do nível cotidiano da nossa vida, a maior parte das nossas atividades tem esse sentido. A gente vai sair daqui, vai pegar a chave do carro, vai acionar o botãozinho, há um circuito eletrônico que vai liberar as portas, a gente vai entrar, vai meter a chave na coluna de direção, vai girá-la, vai acionar o acelerador, vai meter o pé na embreagem, vai botar a primeira, vai sair e vai circular muito bem. Sem saber absolutamente nada de como é que funcionam esses circuitos. Sem saber absolutamente nada acerca de quem produziu isso, como foi produzido, como é que isso chegou aqui. É claro que no plano da cotidianidade, nós desenvolvemos automatismos que são necessários à nossa reprodução. Imagine vocês, se antes de sair do hotel, eu pegando a minha nota de R$20, ou de R$10, ou de R$5, me indagasse, o que é o dinheiro? Qual é a minha... Eu não ia sair do hotel, é claro. A nossa vida cotidiana demanda esses automatismos. Ela exige, a sua estrutura assim o impõe. O problema é que essa estrutura é transladada ao comportamento da razão. Ela é transladada ao comportamento da razão. E é por isso que o nosso tempo é pouco propício, muito pouco propício, ao movimento deste pensamento em sua direção. Não é por acaso que o que é dominante hoje no mundo cultural obedeça a 3 matrizes. Todas elas não apenas compatíveis, mas autoimplicadas. A primeira matriz é a matriz do irracionalismo. O mundo é incompreensível, a razão é um policial que me reprime, eu tenho que liberar os meus sentidos, eu tenho que liberar a minha naturalidade e coisas que tais. É claro que o caminho do irracionalismo é sempre o caminho da barbárie. É sempre o caminho da barbárie. É o falso caminho da falsa emancipação. O ser social se constituiu precisamente na medida em que disciplinou e reprimiu a sua naturalidade. Desenvolvimento social é recuo de barreira natural. E recuo de barreira natural implica repressão, sim. Atenção, estou falando de repressão de naturalidade, hein? Não é outro tipo de repressão, não. Sensualidade não é uso físico de aparato anatômico sexual.
Isso o bicho faz. O que é próprio do ser social é inventar o jogo erótico. Quando vocês encontrarem uma pessoa que dizem, ó, como eu sou espontânea, foge. Espontânea é o meu cachorrinho. Se chama Lene e é um beagle simpaticíssimo. Ele é espontâneo. Ele reage com naturalidade. O primeiro caminho hoje dominante, especialmente entre setores jovens, é o caminho da aparente insurreição, da aparente rebeldia. Esses caras com 35 anos estarão todos gordos e terão dinheiro em fundo de investimento. Conheço a película, não é um fenômeno novo. Conheço bem o filme e os personagens. Adequa-se aqui um verso de Drummond. É sempre o mesmo engano no outro retrato. Esse caminho do irracionalismo é o caminho que leva diretamente à barbárie. Mas ele, pelo seu claro irracionalismo, não permite a gestão dessa ordem. O Antônio Hermílio de Moraes não decide a alocação dos seus investimentos consultando búzios, nem olhando pirâmide, nem fazendo mapa astral. Há uma racionalidade limitada, uma racionalidade formal, sem a qual você não gere nem reproduz essa ordem. E ela é perfeitamente compatível com esse racionalismo. Eu estou cansado de ver analista de mercado de capital, embora todos eles sejam comentadores de jornais, mas aqueles que são mais sérios, estou cansado de vê-los trabalhar exaustivamente com projeções, informações de política internacional, análise de balanço, e na sexta-feira de noite, pegarem o seu carro com a sua mulher vestidos de branco, subirem lá para o alto da Boa Vista e torcer pescoço de galinha preta. Há uma perfeita compatibilidade entre esse racionalismo generalizado e um racionalismo formal de caráter neopositivista, radicalmente antiontológico, que supõe que a sociedade é um sistema de signos e que ela pode ser não apenas semiologizada, mas enquadrada em projeções de modelos. Quando não é o irracionalismo descarado que domina o nosso quadro cultural, é esse racionalismo de gabinete, de prancheta, de projeção cibernética, de constituição por infovias, e que é perfeitamente compatível com, no fim de semana, a regressão ao irracionalismo. Esse aparente racionalismo não está em oposição ao irracionalismo. Eles são polaridades antitéticas, mas são polaridades. Terceira via, e terceira só por citar, não é uma via alternativa às duas. Primeira, segunda, agora a terceira, é aquela que preserva o compromisso com a herança iluminista, com a herança ilustrada, com a herança prometeica do humanismo e, no limite, até da revolução. Essa via, evidentemente, não encontra estímulos da realidade para se desenvolver. Nesse sentido, se explica o isolamento dessa tradição. Não é apenas um isolamento ideológico, é um isolamento real, efetivo. Eu costumo brincar para dizer isso de maneira curta e grossa. No princípio da década de 80 no Brasil, intelectual estava preocupado com o quê? Com transformação social radical, com classe, com trabalhadores. Está todo mundo correndo para arranjar sua carteirinha no PT e arranjar o seu lugar no último vagão do trem da história. Havia uma imantação de um movimento social forte. Havia um movimento de trabalhadores efetivo que imantava, que favorecia, atenção, favorecia esse pensamento que tende à realidade. A discussão o que era? A discussão era o fim da ditadura. A discussão era o socialismo por vias, chamadas vias democráticas. Essa era a discussão quente. Na entrada de 2000, não tem esse movimento aqui, e ele é um fenômeno mundial, não acontece só aqui. E aí a gente estuda o quê? Cidadania, a situação
dos conselhos tutelares, a situação da criança, do adolescente. Eu não estou desqualificando esses estudos, não, por favor. Eu só estou chamando a atenção para o fato de que eles não são casuais. Eu acho os institutos de cidadania extremamente importantes. Extremamente importantes. Eu acho que um problema real num país como esse é o problema da infância que está jogada aí na rua, está prostituída, está explorada. Não nego nenhuma dessas importâncias, mas é preciso ter clareza de por que nós chegamos a isso aí. É preciso ter clareza de que essa redução minimalista da teoria social está diretamente vinculada a uma redução minimalista das expectativas de mundo. E quando a gente chega a isso, e só se chega a isso através de uma análise teórica extremamente competente, quando a gente chega a isso, a gente adquire um certo pessimismo contemporâneo. Eu tenho que estudar tudo aquilo para poder fazer da minha aulinha? Tem. Lembra como é difícil? A gente brincava ontem. Como é que eu vou fazer se eu não tenho dinheiro para comprar livro? Se o meu salário é tão minimalista quanto as minhas expectativas? É isso mesmo, caramba. A não ser que vocês tenham aqui vocações para heróis ou suicidas, 2 caminhos que eu não recomendo. A gente tem que encontrar um jeito de desbloquear isso. Eu estou convencido que esse jeito só se encontra no espaço público. Eu estou convencido que esse jeito só se encontra na vocação sociocêntrica. Nos partidos políticos, nos movimentos de algumas classes sociais, nas formas de intervenção comum. Aí alguém pode me dizer, mas esses partidos políticos que estão aí são uma droga. E eu responderei, mude para a Suíça. Esses partidos políticos são os partidos da sua sociedade. Se você não se identifica com eles, não se vincule organicamente a eles, mas trabalhe com aqueles que te são mais próximos. Sempre me pareceu um suicídio você transitar do princípio para a ação sem mediações. Ontem eu não, almoçava com um grupo de companheiros, mais que alunos, companheiros, embora tenham sido minhas alunas, e uma delas me dizia, mas você não fala em comunismo. Não fala em comunismo. Para que eu preciso falar em comunismo? Eu quero ganhar aqui a compreensão para um método de pesquisa. Dele não deriva uma ação política. Ele tem implicações políticas, mas dele não deriva uma ação política. Quem faz política com princípio está condenado ao isolamento. Como não tem nesse país nenhum partido que expresse os interesses de vanguarda históricos da classe operária, eu não vou fazer nada. Não vou votar no Lula, não vou votar no Zé Serra, porque eles não expressam o meu programa teórico. Nós não estamos discutindo a direção da academia nem do conhecimento. Nós estamos discutindo a gestão imediata da vida de 174 milhões de pessoas. Não há princípio teórico que justifique isso. Porque não há princípio teórico digno desse nome que se possa contrapor a essa humanidade. Vocês sabem por que Marx é genial? Eu vou lhes dizer. Não foi só porque ele descobriu que onde há trabalho assalariado, sempre há exploração. Não é por isso que Marx é genial, não. Se ele tivesse feito essa descoberta, nós íamos lembrar dele nos manuais, nos compêndios. Marx é genial porque, tendo descoberto isso, cria a Associação Internacional de Trabalhadores com um bando de reformistas do lado dele. Bando de reformistas. Caras que não queriam destruir o capitalismo, não. Queriam reduzir a jornada de trabalho. E quando se conquista a redução legal, lá no papel da jornada de trabalho, sabe o que ele escreveu? Essa é a primeira vitória da economia política do proletariado, do trabalho, contra a economia política do capital.
Provavelmente alguns de vocês esperariam que Marx dissesse: continua a exploração. É claro que continua a exploração. Enquanto houver capital e trabalho, haverá exploração. Ele foi grande porque ele foi capaz de vincular suas descobertas teóricas a uma ação política possível. A uma ação política possível. Marx, aquele que descobriu que onde há trabalho comandado por capital, é trabalho explorado, é trabalho alienado. É o mesmo Marx que foi lá para a Associação Internacional dos Trabalhadores, sentou ao lado de descarados reformistas e saudou a legislação que limitava a exploração, não é que abolia não, só limitava, como a primeira vitória da economia política do trabalho contra a economia política do capital. É isso que dá a genialidade de Marx. Essa é a nossa tarefa. Exigência teórica mais rigorosa possível. A ação política é mediada pelas possibilidades de conjuntura. Quem não tiver isso na cabeça não vai fazer bem nenhuma das duas coisas. Porque eu só posso fazer essa crítica aqui, ó, olhem para cá, essa incorporação crítica, se eu estiver interagindo com o outro. Tão bom dizer isso aqui, né? Fazer esse negócio é que são elas. A pessoa que me colocava esse problema ontem no almoço, e que eu conheço bem, seguramente me indagaria diante disso. E qual é o limite entre a concessão e a unidade? Difícil. Frequentemente uma política de unidade leva à concessão. Vocês se lembram lá da ideologia do entrismo que eu mencionava ontem? Esse é um risco de sempre. Mas a vida, a atividade política, sempre, a vida é um risco. E é um risco maravilhoso. Eu posso falar porque eu sou mais velho que vocês todos. Nisso aí eu tenho experiência. Né? Esse risco é um risco maravilhoso. Ele é mais rico e mais fascinante que qualquer teoria. É mais fascinante esse risco até que essa teoria. Mas ele deixa de ser fascinante e passa a ser esplendoroso se ele é pensado com essa teoria. Mas essa é uma experiência que cada um de nós tem que ter sozinho. E embora a vida seja social, a sua inferência na particularidade do indivíduo singular é sempre uma conquista individual, sempre. Também aqui, a viagem acaba e o caminho começa. É sempre assim. Isso é lá na teoria, é aqui na escola, é aqui na saída agora, onde eu vou dizer para vocês, caramba, são 1h30, eu viajo daqui a pouco, onde eu vou dizer para vocês que eu queria agradecer a oportunidade que a coordenação de pós-graduação do Rio de Janeiro e daqui de Pernambuco, porque é um convênio entre duas baronesas do serviço social, uma está sentadinha, caladinha lá atrás, que é a minha chefe, é a doutora Nobuko Kameyama. O serviço social é um matriarcado mais rigoroso. A outra baronesa está aqui, que é a Ana. Eu queria agradecer as duas que articularam esse... Palmas para as duas. Mas queria agradecer, sobretudo, a vocês que penaram aqui todos esses dias. E queria lhes pedir 3 desculpas. Que não são desculpas demagógicas nem formais de fim de festa, não. Muita gente queria conversar comigo, aproveitando a oportunidade de uma indicação bibliográfica, uma opinião, e frequentemente uma piruada, né? O professor universitário o que faz é piruar, né? E eu não tive tempo, atendi algumas pessoas com muita rapidez, espero que não tenha sido rispidez. Queria dizer que a coordenação aqui, institucionalmente, tem forma de me localizar, tem o meu e-mail. Eu não vou dizer para vocês que eu respondo, porque abrir esse mecanismo, para mim, é uma dificuldade, né? Quando eu não tenho alguém do meu lado para dizer, olha, abre essa porcaria, mas quando eu abro, eu normalmente abro uma vez por mês, eu costumo responder.
Quero dizer que eu estou à disposição de vocês para a gente conversar, mas a primeira desculpa era da rapidez disso. A segunda desculpa, e eu peço que vocês considerem isso, eu vim preparado para encontrar um grupo de 30 pessoas para fazer pequenas exposições e a gente discutir inclusive documento. É um pouco mais de 30 pessoas que há aqui. Então eu tenho clareza de que eu tratei certos pontos à machadada. Eu tenho clareza disso. Mas foi uma opção que fizemos aqui, discutindo inclusive com a coordenadora daqui. De qualquer maneira, a bibliografia sugerida dá a vocês elementos para avançar. Eu até vou me propor a fazer o seguinte, eu vou mandar, semana que vem, aqui para a coordenação, uma bibliografia de referência. Cobrem, por favor, da professora Ana. Eu vou mandar uns 30...